eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro poético Jó, capítulo 31. Jó capítulo 31, encontre aí, versículo de número 34. Jó, capítulo de número 31, versículo de número 34. Eu vou fazer essa leitura, Jó, capítulo 31, versículo de número 34. Após mim, eu gostaria de ouvir as irmãs. E após as irmãs, os varões, os irmãos, vão estar fazendo essa leitura. Jó, capítulo de número 31, versículo de número 34. Todos acharam? Diga amém. Você não achou? Diga peraí. Então todos acharam, né? Um único versículo. Está escrito: porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que eu me calei e não saí da porta. As irmãs. Por ensaio valeu. Vamos ler o versículo de número 34 só. Eu vou fazer a leitura, as irmãs vão repetir, após as irmãs, os irmãos. O 34 só. Escrito assim está na palavra do bom mestre: porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. As irmãs. Aleluia. Para tremer os infernos, os irmãos. E o desprezo da família me apavorava. Meu Deus, e não saí. Senhor, eis aqui a tua palavra que está diante de nós uma vez mais. Que nessa noite, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, o Senhor fale uma vez mais aos nossos corações, porque nós estamos sedentos e carecemos de ouvir a Tua voz. Repreende, Senhor, todo cansaço, toda fadiga, toda preocupação ou ocupação mundana que possa estar rondando nossa mente, para nos tirar momentaneamente daqui de dentro, para nos impedir de ouvir a Tua voz, seja repreendido em nome de Jesus. Aleluias. O texto é uma resposta que Jó está dando aos amigos. Na realidade, 3 amigos se restaram. Só que esse é um momento muito triste na vida do Jó, além de fatídico, porque pensa como é que as coisas às vezes fogem do nosso controle e a gente às vezes
entra em determinadas situações, assim, de uma hora para outra. Pensa num homem rico, muitíssimo rico, o mais rico do Oriente. Jó, se vivesse nos nossos dias hoje, Jó teria frotas de carros para aluguel. Jó com certeza seria ou teria a maior frota de automóveis para alugar. Com certeza, se Jó vivesse nos nossos dias hoje, Jó teria frotas de caminhões e de carretas. Se Jó vivesse nos nossos dias hoje, Jó teria empresa têxtil, ele iria fabricar tecidos, roupas, porque era um homem que trabalhava com a lã da ovelha, era um homem que tinha jumentos, era um homem que tinha cabras, era um homem que tinha bodes, era um homem que tinha cavalos, era um homem que tinha camelos, e cada um desses animais não tem um valor, e cada um desses animais suporta um tipo de peso, ou seja, para um trabalho pesado de curta duração, ele poderia facilmente alugar jumentos. E quem aqui conhece sabe, jumento é um bichinho pequeno, mas é corajoso. Só que se ele empacar, também ninguém faz andar. Mas por uma distância ou por uma viagem maior, se tivesse que atravessar o deserto, Jó tinha uma frota de camelos, que era um animal um pouco menos resistente que a peso, a carga, que o jumento, porém com a resistência maior ao deserto. Dizem os estudiosos que o camelo consegue ficar até 30, 40 dias sem beber água. É esse homem que um dia vai se deitar. De repente, quem sabe, nesse dia antes de se deitar, como de costume a Bíblia diz isso, ele ofereceu um sacrifício, pensando em haver algum pecado na vida dos filhos. Ele faz um sacrifício para os filhos e vai dormir. Deita sua cabeça sobre o travesseiro e amanhece. E ao amanhecer, as coisas mudou. De repente, chega um serviçal e diz: olha, meu senhor, os saldeus deu contra os homens, mataram todos, levaram os jumentos, levaram os bodes, levaram as cabras, só eu sobrei, só eu escapei para te trazer a nova. Esse falava ainda e já vem o outro e emenda: meu senhor, fogo de Deus desceu dos céus, consumiu todas as ovelhas, matou tudo, só escapou eu para te trazer as novas. Esse falava ainda quando de repente chega outro e diz: os saduceus se dividiram em grupos e saquearam a terra, mataram os jovens, mataram os homens e levaram consigo os camelos, os jumentos, os bois, levaram tudo. Só escapou eu para te dar boas novas. Esse falava ainda quando de repente chega alguém e Jó, talvez à vista, recebendo, diz: talvez esse vai me trazer uma boa notícia. O dia apenas começou e já começou com notícias ruins. E esse homem talvez chega ofegante e diz: meu senhor, as notícias não são das melhores. O primogênito reuniu todos os filhos dentro de casa, um banquete, uma festa, meu senhor. E Jó diz: isso é coisa boa. E de repente ele interrompe. Jó diz: não, porque o vento do deserto bateu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu, morreram todos os seus filhos, não escapou nenhum. É nesse ambiente que Jó acorda, é nesse momento que Jó se depara com uma realidade, é nesse momento que Jó vai rasgar as suas vestes, vai rapar a sua cabeça, vai lançar a cinza sobre o seu corpo e vai ali adorar a Deus e vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe e é nu que eu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele deu e Ele tomou. O que me chama a atenção é exatamente a forma como Jó reage às adversidades da vida, é exatamente a forma como Jó se coloca diante dos problemas e dos obstáculos que se levantam no dia a dia. E ele adora. Como nós temos que aprender com Jó. Esses dias eu estava fazendo um serviço e de repente uma coisa fugiu do controle. E era até um
telhado. Eu já tinha um tempo que eu não fazia. E eu fui fazer para ajudar um amigo lá. 1000 telhas. E aí a gente tinha programado, projetado de um jeito, e de repente não dava do jeito que tinha sido projetado, arquitetado. E aí eu falei assim, a gente precisa então mudar a estratégia para que as coisas possam voltar ou se acertar. Às vezes o que falta para nós, em vez de murmurarmos, é tentar mudar a estratégia para alcançar o objetivo. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe da minha luta. Não sei, mas eu sei de uma coisa: se você está fazendo exatamente igual até o dia de hoje e nada mudou, muda de estratégia, faz diferente para ver se o resultado não será diferente também. O que o Jó está nos ensinando aqui é de que a adoração que sai dos nossos lábios, ela tem que sair todos os dias, independente das circunstâncias, independente de como as coisas estão diante de nós. Jó está dando uma lição de suma importância para mim e para você. Teu carro quebrou, louvado seja o nome do Senhor. O seu filho está passando por um problema, louvado seja o nome do Senhor. Tua casa está passando por um problema, glórias a Deus. Isso não é hipocrisia, é acreditar a Ele, que no tempo certo Ele vai se levantar para agir. Mas não saia da nossa boca palavras torpes, palavras que venham maldizer o Senhor, palavras que venham blasfemar contra Deus. Se o que você tiver para falar não for melhor que o silêncio, se cale, mas não fale nada. O texto está dizendo isso. É ele que está dizendo. É Jó quem está dizendo: eu não tinha força para nada, eu me calei diante dessa multidão, mas eu não saí da porta. Então às vezes o que falta para nós é entender de que tem tempo para falar, mas também tem tempo para calar. Eu sou assim mesmo, a verdade tem que ser dita nua e crua. Eu não estou dizendo aqui que não tem que ser dita, mas eu estou aqui dizendo que às vezes a verdade, ela pode ser dita no momento errado. Um dia eu estava atravessando a rua, e lá eu trabalhava em Vargem Grande, e era mão dupla, perigoso demais. O carro passava virado no samurai, e se não fosse atleta, de vez em quando jogava um pro alto, então tinha essa dificuldade. E aí o pessoal tem essa mania, porque a porta do ônibus de descida é a primeira porta, a pessoa desce e quer atravessar pela frente do ônibus, ela não vê quem vem de lá, ela só vê quem está vindo de cá. É mão dupla. E um dia eu atravessei correndo. Quando eu cheguei do outro lado, já tinha um bocado de gente na frente do ônibus, o ônibus querendo sair. E aí uma pessoa me fez uma pergunta. Ela disse assim para mim: vem carro? Posso atravessar? Pergunta que ela fez: vem carro? Aí vinha: posso atravessar? E o que eu fiz? Eu falei assim: se eu falo pode, ela pula na frente. E aí eu pensei, falei, eu vou ficar quieto, vou esperar. Aí outra pessoa falou assim: tá vindo algum carro de lá? Eu falei: tá vindo, não vem não. Porque se de repente você fala alguma coisa, e às vezes é tão rápida a reação que você não tem tempo de consertar mais. O Jó, a partir do momento em que ele começou a ser bombardeado, ele viu tudo ruir. Mas o pior é que pessoas ficaram ao seu lado. E exatamente as pessoas que ficaram ao seu lado faz com que Jó responda. Esse capítulo 31 é uma resposta que Jó está dando aos amigos. E aí deixa eu abrir aqui um parênteses, porque às vezes a reciprocidade não é a mesma. Às vezes você tem um sentimento por uma pessoa e você espera que essa pessoa também tenha o mesmo sentimento, e ela não vai ter, e também não é obrigada a ter o mesmo sentimento que você. Quer ver um exemplo? Na hora da dificuldade, na hora que a coisa aperta, é que a gente vê quem de fato é nosso amigo. Quem já passou, já experimentou de estar no olho do furacão e de repente estender a mão para ver se alguém segura e de repente não sobrar tanta gente assim? O próprio Senhor Jesus, que tinha os discípulos como seus amigos, um dia um negou ele, o outro o traiu e o vendeu,
Mas nem por isso ele deixou de ter o mesmo sentimento. Ele disse para Judas: amigo, o que vieste fazer aqui? Ele não se colocou, ou ele não desceu ao nível dos outros. Por quê? Porque o que você é, a sua essência, ela não deve, ela não pode, ela não vai ser alterada segundo as circunstâncias. O Jó só externou aquilo que estava dentro do coração dele, que era o quê? A adoração e gratidão a Deus. E tudo isso começa de um dia para o outro, tudo isso começa de uma hora para outra, e de repente as coisas fogem do controle. E aí o capítulo 31, o Jó vai dar a resposta. Ele começa a responder aos amigos, porque os amigos estão achando que Jó tinha pecado, e eles falavam para Jó: Jó, isso é pecado, não tem outro jeito, Jó. E Jó está dizendo para os amigos dele que não é pecado. Mas esses amigos estão acreditando e estão querendo tirar de Jó uma confissão que não era verdadeira. E o capítulo 31, do verso 1 a 4, é exatamente isso. É o Jó fazendo a defesa da sua integridade. Do 31, do 5 a 8, ele vai falar da honestidade e da justiça de Deus. Do 9 ao 12, ele fala da fidelidade conjugal dele. Do 13 ao 15, ele fala da compaixão e da justiça. Do 16 ao 23, é a preocupação de Jó com os pobres. É mole. Do 24 ao 28, é Jó falando da rejeição. Do 29 ao 34, é a recusa de Jó em se alegrar com o mal dos outros. Esse bloco que nós acabamos de ler, nós lemos só a última parte desse bloco. O Jó não só está enfrentando e respondendo esse povo, mas ele também não quer se alegrar com a desgraça alheia. Totalmente diferente de Asaf. Asaf um dia se expressou no Salmo 73 de uma forma tão dura contra os ímpios, que ele disse assim: quanto a mim, quase me desviou os pés, porque eu vi que os ímpios não têm aperto, os ímpios não passam por dificuldades. Olha o que Asaf disse. Jó é totalmente diferente. Jó não quer se alegrar com a desgraça do outro. Jó entende que a desgraça e a ruína do outro também é a desgraça e a ruína dele. Mas ele está agora numa situação de um amontoado de carne podre, se desfazendo. E ele começa então a olhar em volta e procurar alguma coisa, procurar alguém. Ele não acha ninguém. E os únicos que ele acha são 3 amigos que estão acusando ele de pecado. E aí ele diz que ele está com medo. Começa: porque eu temia a grande multidão. E assim, só quem já passou por um momento de enfrentamento com a multidão sabe o que é isso. Permita aqui mais um breve testemunho. Eu trabalhei no ano de 93, 4 e 5 no Maracanã. Eu fui funcionário terceirizado da Alerj, de maneira que eu podia assistir todas as partidas de futebol, aquela coisa toda. Mas aí, 94 foi um ano diferente. Romário está no Maracanã, a seleção brasileira está no Maracanã. O tio da minha esposa era meu encarregado. Eu tinha problemas com ele porque todo serviço ele queria botar eu para fazer. Aí eu falava com ele: tio, bota os outros também. Os outros também são profissionais, ele só botava eu. Aí nesse dia, eu quis ir, aí todo mundo queria. Brasil, Maracanã, de graça, eu ainda ia ganhar hora extra. Aí eu fui assistir o jogo. Deu no que deu. Romário bagunçou os uruguaios. Sabe o que aconteceu? Os torcedores, multidão, 100 mil pessoas, subiu para o anel superior onde nós estávamos, onde era o escritório da empresa, onde era o almoxerifado, onde era tudo. Quando a gente olhou aquele monte de gente subindo, eufórico, eu não entendi isso até hoje. O Brasil tinha ganhado e eles subiram quebrando tudo. A gente teve que correr, meu irmão. Saímos na despinguelada, sumimos. Eu sei que de lá de cima eles arremessaram para dentro do campo marreta, taladeira, máquina de furar, computador, veio tudo.
E aí a gente teve que fazer um relatório na segunda-feira para dizer de que a gente não tinha como conter aquela multidão, porque a gente teve medo. É mais ou menos o que o Jó está falando aqui. É uma multidão que se levanta, e essa multidão só se levanta para dizer que ele está em pecado. Essa multidão só se levanta não para oferecer um caco de telha, não para oferecer um café, não para oferecer um pedaço de bolo da Daisy, mas para oferecer, para acusá-lo. E aí, Lana, eles vêm acusar ele, Ninha, que fala, isso é pecado. Deus não vai fazer isso com o justo. E esse livro poético trata exatamente desse sofrimento, do sofrimento do justo. Por quê? Porque nós precisamos entender de que servir a Deus não nos isenta de passar por momentos difíceis. E às vezes dias, quem sabe meses, quem sabe anos. Eu não sei como você chegou até aqui essa noite. Eu não sei qual tem sido a sua luta, quais têm sido as suas batalhas, o que você tem passado, mas eu sei de uma coisa: não deixe com que o desespero das multidões faça com que você saia da porta. Continue na porta, é o que Jó está dizendo, porque ele disse assim: eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava. E o apavoramento é algo que rouba os nossos sentidos. Quem pula de um prédio, de um edifício em chama, não é quem está com medo, é quem está apavorado. Só quem está com medo, ele vai procurar tentar se abrigar. Ele mesmo com medo vai pensar assim: olha, eu vou ficar deitado aqui, vou cobrir minha cabeça, vou botar uma toalha molhada, vou dar meu jeito. De repente o bombeiro chega. Esse tem mais chance de sair vivo do incêndio do que aquele que pulou do 10º andar. Qual a chance de uma pessoa que pula do 10º andar sair vivo? Porque o apavorado faz coisas que às vezes rouba o sentido, rouba dele a sua integridade física e mental. O Jó está falando isso, que ele temia a multidão, que o desprezo das famílias apavorava ele. Porque o desprezo da família que ele está dizendo aqui, mas com calma, se você quiser ler em casa, do capítulo 2 em diante, ele está dizendo exatamente das crianças. As crianças passavam e apontavam o dedo, meneavam a cabeça, zombavam dele. Jó tinha perdido tudo. Não tinha mais unha, não tinha cartilagem no corpo, não conseguia nem se coçar, precisava de pegar uma pedra, um caco de telha, estava num estágio deplorável. E essas famílias que horas ou outroras foram abençoadas por ele, agora não oferecem nem um copo de água. É esse o contexto do texto que nós lemos. Mas ele traz algo para a minha vida e para a sua vida, que é de suma importância nós observarmos. Primeiro, é interessante nós entendermos de que, às vezes, num processo de lapidação, é necessário que coisas e pessoas que estão à nossa volta se desprendam. Uma pedra bruta, quando ela começa a ser lapidada, ela perde às vezes o dobro do que restou. Mas o que restou é o de fato que tem valor. O que restou de fato é o que vale, é o que interessa e é o que importa. Portanto, no processo de lapidação, entenda que às vezes Deus vai tirar pessoas, Deus vai tirar coisas, Deus vai tirar de lugares, Deus vai mexer, Deus vai mover, Deus vai fazer. Mas não murmure, aguenta firme. E aí, a gente está diante de um homem que é referência não só para o Evangelho, mas também para o islamismo. Jó, no islamismo, ele é um dos 15 profetas maiores. Tamanha a importância. Jó também está listado no Talmud. Jó também está representado com os judeus na religião judaica.
Jó também está representado no catolicismo. Jó é uma pessoa que conseguiu ganhar das outras religiões notoriedade, única e exclusivamente por causa do seu sofrimento e da maneira com a qual ele lidou, ele suportou, ele viveu esses momentos. E é muito triste, porque a história dele, ela traz esse prólogo, né? Que é um capítulo que vai resumir parte da vida dele, e começa exatamente com um dia, no capítulo 1, Deus recebendo os seus filhos, os anjos, e o inimigo se apresenta, e se apresenta só para falar de Jó. E aí Deus diz assim: você viste o meu servo Jó, homem justo, íntegro, reto, temente, que se desvia do mal? E aí Satanás, não satisfeito, diz assim: mas ele só é isso tudo por causa da quantidade de bens que o Senhor cerca. Ou seja, em outras palavras, Satanás estava dizendo: ele só é o que é pelaquilo que o Senhor dá. Às vezes tem pessoas que estão ao nosso lado, não porque são nossos amigos, mas são amigos daquilo que nós podemos proporcionar para elas. Repito ou passa? Repetir. Tem pessoas que às vezes só estão do nosso lado, não porque são nossos amigos, mas porque estão interessados naquilo que nós podemos proporcionar para elas. É triste, mas é verdade. Dói, mas é verdade. E aí, esse prólogo vai Deus falar, e o inimigo vai se levantar. E se levanta exatamente para usar os bens que Deus deu a ele, para dizer que ele só estava ali, ou só ele que era por causa daquilo que ele tinha. Tem um pensamento que diz assim: Senhor, se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Deus, se eu te adorar pelo que tu és, então, Senhor, não esconda de mim a tua face. Nós, eu e você, não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, nós servimos a Ele por aquilo que Ele é. Eu queria, nessa noite, fazer com que você entendesse de que talvez você esteja vivendo dias onde as coisas estão muito ruins, mas continue sendo fiel a esse amigo, porque esse amigo é fiel a você. Entenda e aprenda de que se você está se apegando às coisas terrenas, às coisas materiais, nada disso vai te acompanhar para onde nós formos quando nós fecharmos os olhos nessa terra. Tem pessoas que... Obrigado. Tem pessoas que deixa trabalho tomar o lugar de Deus. Tem pessoas que colocam a família no lugar de Deus. Tem pessoas que colocam os bens no lugar de Deus. Tem pessoas que de fato acreditam que tudo que ela tem por mérito dela. E aí, quando Deus tira essas coisas, essas pessoas se encontram em desespero. Sexta-feira, um empresário da África do Sul foi listado pela revista Forbes como um dos 50 homens mais ricos do mundo. Tirou a sua vida, suicidou-se na sexta-feira, porque tinha sido condenado em uma ação indenizatória, a qual ele teria que pagar uma indenização de 125 milhões. E aí ele entendeu de que se ele pagasse essa indenização, amigos, família, parentes poderiam se distanciar dele. Ele preferiu a morte. Então essa é uma verdade. Não deixe com que coisas
com que pessoas, lugares, dinheiro, fama, sucesso, riqueza, nada disso roube você do Senhor, porque você não serve a Ele por aquilo que Ele pode te dar, você serve a Ele por aquilo que Ele te deu e por aquilo que Ele é. O Jó dá essa lição e ele faz essa advertência aos amigos, porque às vezes a gente não entende, mas tem processos na vida da gente que ele está sendo ocasionado não por Satanás, mas por Deus, para que o nome dele seja glorificado nisso. Quem você acha que feriu o amigo de Jesus, a saber, o Lázaro, com uma doença mortal? Satanás ou Deus? O próprio Jesus responde isso. Foi o Pai, que ele diz assim, essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome do meu Pai ser glorificado. Então, se Deus tirou, se Deus está mexendo, entenda de que tem coisas que sobrevêm sobre a nossa vida e às vezes foge do nosso controle, nos assusta, nos amedronta, nos apavora, mas não pode ser e não deve ser algo que faça nós abrirmos a nossa boca e nos faça murmurar contra Deus. Entenda, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. O Jó dá essa segunda lição para fazer com que a gente entenda de que às vezes certos vendavais da vida, certos intempérios que a vida nos impõe, não é o inimigo de nossas almas, é Deus nos provando, é Deus nos dando a oportunidade de sermos melhor do que nós fomos ontem, para que uma vez nós sendo melhor do que nós fomos ontem, nós consigamos dele aquilo que ele nos prometeu. E a terceira coisa que eu queria aproveitar e já fazer a conclusão é exatamente o final do versículo. Ele diz: porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que eu me calei, e eu não saí. Eu fiz esse arrodeio todo para falar para você nessa noite. Não importa o que você viveu até chegar aqui, não importa a quantidade da luta que você está enfrentando, mas se você continuar na porta, você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí, eu queria que você fosse boca de Deus para pelo menos uma pessoa nessa noite, sem se importar. É minha amiga abriu o coração para mim e falou, é meu pai, é minha mãe, é meu esposo, é minha esposa, é minha irmã, e aí sabe da minha vida. Não esquece tudo isso e seja a boca de Deus essa noite para a pessoa que está do teu lado, e você fale para essa pessoa uma única frase: não saia da porta. No 3 você pode falar isso? 2, 3. Não saia da porta, minha irmã. Não saia da porta, meu irmão. Continue na porta, minha irmã. Continue na porta, meu irmão. Por quê, pastor? Porque um dia, diz a Bíblia, e não eu, que o cego estava na porta da cidade de Jericó, quando de repente veio uma multidão e clamava um cego, dizendo: Jesus, Jesus, tenha compaixão de mim. E ele parou diante dessa porta e atendeu o pedido desse cego. Diz a Bíblia, e não eu, que um dia uma mulher chorava e ia enterrar o seu único filho, a saber, a viúva de Naim, quando de repente o cortejo fúnebre
cruza-se com Jesus na porta de Naim. E ele olha para aquela mulher e diz: mulher, não chores. Diz a Bíblia, e não eu, que um cego, ou melhor, que um coxo, durante 38 anos, subia ou era carregado todos os dias para o templo, para a porta do templo chamada Formosa. Quantos anos, pastor? 38 anos. Pensa, 38 anos. Alguém trazendo aquele homem moribundo, jogava no canto da porta para ele pedir esmola, porque ele não poderia entrar no templo para adorar, porque ele era um coxo. Ele não tinha direito, ele não tinha acesso. Por 38 anos. Até um dia que Pedro e João estão a caminho do templo. Quando chega na porta, olha para o homem. A pergunta que não quer calar: Pedro e João já tinham ido nesse templo alguma vez? Quantas vezes Pedro e João, Marquinhos, viu esse homem lá? Só que aquele dia foi diferente. Aquele dia a história mudou. Aquele dia foi um dia ímpar na vida dele. Mas pensa, talvez a gente conjecturando, esse dia, esse homem pode ter enfrentado tanta dificuldade, capitão. As pessoas que carregavam ele, como de costume, nesse dia, estou só conjecturando, ligaram, contextualizando também, ligaram um para o outro, mandaram um zap: ó, hoje eu não vou poder não. E o outro disse: eu também não vou não. Choveu, a rua está cheia, o carro enguiçou, mulher está doente, filho está internado, hoje eu não vou. Manda mensagem para um, manda mensagem para outro. Talvez esse dia foi o dia mais difícil para esse homem concho chegar até a porta. Sabe por quê? Porque esse também era o dia em que ele teria acesso à porta. Porque esse era o dia que Deus marcou para mudar a sua história. Portanto, a minha palavra para você nessa noite: se você está na porta até hoje, não saia da porta. Continue na porta, continue na posição. Por quê, pastor? Segundo relatos bíblicos, João capítulo 10, Jesus disse que Ele é a porta. Então não sair da porta, o que é? É ficar em Cristo. Que eu queria que você entendesse essa noite. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei mesmo como é que você está vivendo esses poucos dias do ano que começou. Mas eu sei de uma coisa: se você continuar na porta, se você manter a sua posição, a história muda. Ele faz de novo, Ele começa tudo de novo se preciso for. Mas se mantenha na porta. Só você sabe a luta que foi essa semana. Só você sabe a luta que tem sido esses dias. Mas se você ficou na porta, aguenta mais um pouquinho. Por quê, pastor? Porque o próprio Jó, capítulo 42, ele vai fazer uma afirmação. Ele vai dizer: bem sei eu que o meu Redentor vive, e que em breve Ele se levantará em meu favor. Libero uma palavra para a sua vida, para a sua casa essa noite. Permaneça na porta, porque em breve o teu Redentor que vive se levantará em teu favor. O teu Redentor vai se levantar. Vai, pastor, vai. Um dia ele dormia na polpa de um barco.
ele se levantou e a tempestade cessou. Vai se levantar, pastor? Vai. Um dia eles estavam no chão, escrevendo na areia, porque estavam acusando uma mulher adúltera, e ele se levantou e mudou a história daquela mulher. E eu quero dizer para você nessa noite, ele está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, de onde virá julgar a terra, mas ele vai se levantar em meu e em seu favor. Existe um Deus nos céus que não dorme. Existe um Deus nos céus que está vendo quanto você tem sofrido, quanto tem doído, o quanto você tem padecido, mas Ele tem visto que você tem permanecido fiel, você continua firme, você está inabalável, e eu queria então orar com você e por você, certos de que o Deus que vive vai se levantar em seu favor. Vamos orar? Eu quero orar com você nessa noite. Ah, pastor, eu estou com tanta vergonha de ir na frente. Pede alguém para te trazer. Fala com essa pessoa que está do seu lado. Me leva lá para mim não ficar sozinho. Me leva lá para mim não ficar sozinho. Tem alguém que quer receber essa oração aqui nessa noite? Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Aleluias. Jó, como pode ainda Meu Deus, se não tem motivos pra cantar? olha aí, Deus. Abandona esse Deus e morre. Aqui estão aqueles que não vão abandonar. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Aleluia. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluias. Glórias sejam dadas ao teu nome. Vamos orar? Senhor, o Senhor se colocou como porta. Eu quero crer de que essa porta é a porta aonde a vida, a história, a trajetória, a família será mudada. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir para os teus filhos e pelas tuas filhas, Senhor, que nessa noite ouviram a tua voz e entenderam, por mais que doa, por mais que sofra, por mais que esteja passando por dificuldade, eles não vão sair da porta. Quem ficar na porta viverá o sobrenatural. Eu profetizo então bênçãos para a vida dos teus filhos. Eu profetizo vitória, eu profetizo renovo, e acima de tudo, eu profetizo para a glória do teu nome, um novo recomeço, uma restituição de tudo aquilo que os anos levaram, tudo aquilo que os gafanhotos consumiram, e que em nome do Senhor Jesus, que seja na vida dos teus filhos e das tuas filhas, assim como foi na vida de Jó. E assim eu oro e já profetizo, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém.